A gente precisa entender o modus operandi da mídia e do sistema. Haja vista que o sistema é bruto, pode ter certeza disso. Quem está sendo o alvo da vez agora sobre esse sistema e sobre a mídia é o Tarcísio de Freitas. Mas a gente precisa sempre, ao ver o título de uma matéria, aprofundar um pouco mais, procurar saber o que está acontecendo de verdade. E é isso que eu vou fazer aqui nesse editorial com vocês. A gente vai especificar um pouco mais o que está acontecendo sobre o caso do Tarcísio de Freitas, que se você ler de um relance, parece que ele tem irregularidades e fraudes nas estradas construídas aqui no seu governo. Não. Não é bem isso e eu tenho que mostrar para vocês. Vamos entender um pouco mais? Só não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e, se puder, dar um like aí no nosso canal. Bora entender? Vamos começar com essa matéria do UOL, pessoal. Logo o UOL, né? Falar o quê, né? Tarcísio exonera o número 2 da agricultura, que denunciou fraudes em estradas. Ou seja, existiram fraudes, isso é verdade. Teve fraude, um processo onde não teve a conformação técnica do projeto que foi feito, de 200 milhões, se eu não me engano, e um outro projeto também que a obra ficou inacabada. Pois é, teve realmente essa fraude. E aí o Tarcísio exonerou o número 2. Só que essa fraude não é no governo Tarcísio, é no governo Dória. Aconteceu em 2021 e 2022. E detalhe, ele exonerou por questão técnica, porque ele vai reformular o seu grupo técnico. Dá uma olhada. Se você ler com mais aprofundado, você vai entender o que aconteceu. O Botcher ocupava o cargo de secretário executivo da Agricultura, segundo escalão, o Tarcísio mandou embora, o ex-secretário entregou ao TSE, que é o Tribunal de Contas do Estado, um relatório com denúncias de irregularidade. Segundo o documento, São Paulo pagou 200 milhões por obras que não foram concluídas, outros 300 milhões foram gastos sem cumprir protocolos. Mas as irregularidades aconteceram entre os anos de 2021 e 2022, durante os governos João Dória e Rodrigo Garcia. Enfim, segundo o Estadão, o Tarcísio deve ter alguma responsabilidade nisso? Não tem. Ele tem a liberdade de tirar ou colocar quem ele quiser. Não é porque essa pessoa, numa gestão passada, fez uma denúncia de fraude de algo, que ele não pode mudar essa pessoa do cargo em que ele se encontra. Lembrando que foi o próprio Tarcísio que manteve ele lá dentro. Mas não para por aí não. O Tarcísio ainda vai enfrentar muita tocha ainda. Olha mais essa gracinha aqui. Matéria da Globo. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo, dá 5 dias para Tarcísio de Freitas explicar lei que dá nome de coronel da ditadura militar a viaduto no interior de São Paulo. O militar Antônio Erasmus Dias ficou conhecido por ser o responsável pela repressão ao movimento estudantil de 1977, enquanto era secretário da Segurança Pública. Nome foi dado a um viaduto que fica em Paraguaçu Paulista. Pois é, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, criou a lei, o Legislativo. Um deputado apresentou, foi votado, ou seja, pediu para o Tarcísio explicar. Mas e os deputados? Não pediu para os deputados. Tem que ser o Tarcísio, né? Afinal, é o Tarcísio que está crescendo nas pesquisas. É o Tarcísio que é um nome preocupante. Os demais deputados que votaram a favor, ninguém tem que explicar nada. Então, os deputados votaram, deixaram tudo prontinho e mandaram para o Tarcísio. E o Tarcísio é um cara extremamente técnico. Ele deu a resposta. E a resposta foi a seguinte. Matéria da Terra. Tarcísio diz não haver problemas técnicos em projeto que deu o nome de militar da ditadura a viaduto. O que o Tarcísio respondeu? Falou, olha, a Câmara aqui tem autonomia. Aqui tem a separação dos poderes. Quando a Câmara vê que um projeto tem que ser votado, chega até mim. Não tem problema técnico, não tem problema de constitucionalidade, não tem problema que aumenta as despesas do executivo,
não tem por que eu vetar. A iniciativa veio da Câmara. E por que eu vou ficar da Assembleia? E por que eu vou ficar fazendo um desgaste com a Assembleia Legislativa? Não faz sentido. Não tem razão de ser. E tá certo, Tarcísio. Mas aí a gente começa a pensar um pouco mais. Já que é para falar de um militar que era da ditadura, o Tarcísio tem a obrigação de saber todos quem foi da ditadura, né? Chegou pela Assembleia Legislativa, Tarcísio sancionou. E aí, 5 dias para explicar. Já que a gente está falando de ditaduras, a gente podia ter uma certa explicação. Lembra que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva trouxe um ditador sanguinário aqui para o Brasil, chamado Nicolás Maduro? Pois é, e recebeu esse sujeito com honras de chefe de Estado. Senadores criticam a visita de Maduro ao Brasil com honras de chefes de Estado. Essa matéria é do dia 29/5/2023. Pois é. Pode o Maduro trazer um ditador aqui e, com honras de chefe de Estado, recebê-lo aqui? E não tem pedido de 5 dias para explicar por que fez isso? Mas peraí. Você não pegou ninguém da ditadura. Vamos fazer melhor. Por que o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, recepcionou aqui no Brasil, lá no Pará, um general venezuelano da ditadura que existe ainda, não é nem ditadura passada, uma ditadura que existe. Cadê os 5 dias para explicação? Não, né? Pois é. A gente sabe muito bem. E você vai entender o porquê que esses ataques à direita e ao Tarcísio acontecem. Dá uma olhada nessa matéria que eu trago para vocês, é da Globo.com, da Empresas e Negócios, do Grandes Empresas, Pequenos Negócios, né? E aí diz o seguinte, vamos ver a diferença. O governo, o Lula, prepara proposta para arrecadar 205 bilhões de reais. Então, o cidadão vai ter que pagar 205 bilhões de reais para o governo, porque o governo quer gastar mais. E isso é para tentar zerar o déficit no máximo em 2024. E aí, são 7 projetos considerados cruciais. E aí tem alguns que a gente até reconhece, por exemplo, jogos eletrônicos, jogos online, taxação de bebida alcoólica. Tudo bem. Só que isso não representa nem 5% de toda a taxação. O resto vai para produtos básicos, medicamentos, alimentação. É isso aí que vai te alcançar. E o governo precisa de mais 205. Não é para ficar no azul, não. É só para não ficar no vermelho. Só que o que você não entende é que esse dinheiro sai da economia. Meu amigo, vamos lá. 205 bilhões. Imagina que você ganha R$1.000 por mês. E aí você tem R$1.000 para gastar. Esses R$1.000 vão circular na economia. Só que o governo põe um imposto de R$205 para você pagar. Você vai pegar esses R$205 e entregar para o governo. Agora você só tem 795 para gastar na economia. Sabe aquela cervejinha que você queria comprar? Não vai comprar mais. O dono do bar não vai vender e não vai ter imposto, não vai ter circulação. Então é por isso que o imposto é tão danoso. Então, na ótica do governo Lula, mais 205 bi para você gastar. Na ótica do governo Tarcísio, vamos pôr mais dinheiro na economia. O governo de São Paulo, e é a Veja, tá? Matéria da Veja. O governo de São Paulo atrai 200 bilhões, 200 bidoletas, tá? Em investimentos privados. Dentre os projetos já apresentados estão o da Toyota para a produção de um novo veículo híbrido flex, com investimento de 1,6 bilhão de reais. Enquanto um está preocupado em gastar mais, o outro quer gastar menos e trazer dinheiro de fora do Brasil para dentro do estado de São Paulo. Tira suas conclusões. E aí, tem que perder tempo explicando por que você sancionou uma lei lá da Assembleia Legislativa que pôs o nome do fulaninho de tal no viaduto. Poxa, tá de brincadeira. Que tipo de preocupação é essa? Tá errado. Deixa o cara trabalhar. Agora, se não é para deixar eles trabalhar, vai lá, cobra do Lula também, dá 5 dias para explicação por que trouxe um ditador aqui.
o porquê que falou que a culpa da guerra da Ucrânia é da própria Ucrânia, da União Europeia e Estados Unidos. Ou então, sei lá, alguma coisa do tipo, por que o Lula agradeceu 305 anos de escravidão, o que foi um erro, um equívoco, não estou falando que o Lula é racista, foi um erro. Ou seja, peraí, vamos focar em coisa mais importante, isso é bem principal. E tá sendo reverberado na mídia como se o Tarcísio fosse um... Nossa, o Tarcísio é ditador. Pois é. E aí? Assinar uma lei para pôr um nome num viaduto ou trazer um ditador e colocar com honra de chefe de Estado? Qual que é pior? Qual que merecia os 5 dias para explicação? Nenhum, né? De bronca. Vamos lá, tem mais. Já que nós estamos falando de ditadura, já que nós estamos falando dessa situação, quem não conhece esse do lado do Lula, nesse momento fraternal, quase que amoroso, é Macron. Emmanuel Macron. O presidente da França. Pois é. Esse cara precisava tirar o mauzão do Bolsonaro. E eu tô achando engraçado o quanto que deve ter pessoa arrependida. Tipo o Trump, o Biden, que achou que ia ter um aliado dos Estados Unidos, da esquerda norte-americana. Pois é, mas deu ruim. O Lula é muito mais esquerdo e muito mais radical do que ele imaginava, e ele prefere o Putin, e prefere o Irã, prefere essas outras democracias relativas, tá? Pois bem, agora tem o Macron. Macron também foi um dos primeiros a agradecer o Lula, só que no evento da Amazônia, Macron, é vizinho do Brasil. Você não sabia que a França é vizinha do Brasil? Pois é, tem a Guiana Francesa aqui, que é território francês, aqui na América do Sul, é vizinho do Brasil. E a França tem um pedaço grande da floresta amazônica. Não veio na cúpula como sinal, um recado dado ao Lula. Olha, você está vacilando, você está atacando a União Europeia, você está alinhando com o Oriente contra o Ocidente, você está doido? Pois é, esse foi o recado do Macron. Só que agora ele teve que ser mais direto. Com a do BRICS agora, ele foi mais direto. A fonte dessa matéria é Terra Brasil Notícias. Urgente. Macron disse que BRICS é um perigo para o mundo e Brasil está bem no meio do problema. E aí, você tem que entender o que o Macron fala. Essa matéria aqui é do Sputnik. O Sputnik é um site militar bem renomado que traz aí um panorama internacional e diz o seguinte: Macron, presidente da França, ex-amiguinho do Lula, vê no alargamento do BRICS, aceitando novas ditaduras, a possível criação de uma ordem mundial alternativa que vai fragmentar o mundo. O presidente francês comentou em uma conferência dos eventos mundiais, incluindo o golpe no Níger, que eu já falei aqui com vocês sobre isso, e a expansão do BRICS, que, segundo ele, representa o risco de uma fragmentação mundial. Emmanuel Macron, presidente da França, disse na segunda-feira que a expansão do BRICS cria um risco para o mundo. E, enfim, fazer o quê, né? Cada um do seu cada um. É mais um que fez o L e está arrependido agora, é o Macron. O Biden já foi o primeiro. Agora é o Macron. E aí? Quem mais? Né? A gente continua acompanhando e vai trazer mais conteúdo sobre isso para vocês, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like, curte, compartilha. Afinal, a gente está aqui para trazer esse tipo de informação para vocês. Sempre pegando a fonte, sempre citando a fonte. E o que a gente faz aqui é dar a nossa opinião pessoal. Eu acho que isso no Brasil ainda é lícito ou não, não sei. Só sei que a gente tenta fazer da forma correta, porque enquanto a gente tiver voz, a gente vai utilizar essa voz para alertar você que é brasileiro, tá? E outra coisa, se vê a gente na rua, não se sinta acanhado não, viu? Hoje um senhor me parou na rua, tava todo acanhado. Nossa, eu tinha medo de você não responder, ser meio, sei lá, meio estrelinha. Não tem nada dessa frescura. Eu sou do povo, tá? Eu sou povão. Então você me vê na rua, dá um tchau, um oi, ô Sandro, tô aqui. Fique à vontade, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. É sempre um prazer estar aqui com você, tá bom? Até mais.